Boa noite, amigos. Mais uma quinta-feira, estamos aqui juntos e hoje o nosso assunto vai ser sobre o perdão. Vou esperar um pouquinho para ver quem que vai entrar na sala. Manda boa noite aí para mim, quem estiver assistindo, por favor. Boa noite, Marilene. Obrigada por estar aqui novamente. Bom, hoje nós vamos falar, como eu coloquei, na chamada, sobre o perdão. E eu decidi falar sobre esse assunto porque a semana passada, em alguns momentos, eu percebi que as pessoas ainda têm a necessidade de falar sobre o perdão, pois ainda tem aquela questão de se sentir magoado, se sentir ofendido, né? E eu percebi que é algo comum, é comum a todos nós, seres humanos, né? Em algum momento a gente se sente assim. E muitas vezes a gente precisa trabalhar esse perdão, principalmente conosco mesmo, porque nós nos cobramos demais, exigimos demais, e quando a gente não consegue trabalhar esse perdão internamente, né, trabalhar o nosso auto-perdão, dificilmente a gente vai conseguir exteriorizar isso e trabalhar o outro perdão, perdão do outro. Boa noite, quem está aí? Tem bastante gente já. Então, para começar, quando a gente fala de perdão, vem aí geralmente um sentimento de resistência, né? Porque quando a gente pensa no perdão, geralmente a gente pensa no perdão de alguém, perdoar alguém. E por que que vem a resistência geralmente? A resistência vem porque o nosso orgulho, o nosso ego fala mais alto. E a gente acredita que quando a gente está perdoando alguém, a gente está simplesmente libertando aquela pessoa do mal que ela cometeu, né, do que ela fez conosco, e estou sendo conivente com ela. Mas o perdão, na verdade, é uma libertação, mas não da pessoa, é uma libertação nossa. Mas aí vamos voltar um pouquinho agora. Quando a gente está num momento da nossa vida que a gente tem um sentimento de repulsa, de raiva, de tristeza, de mágoa por alguém, a gente está feliz? A gente consegue ser feliz? Toda vez que a gente lembra daquela pessoa, toda vez que a gente pensa naquela pessoa, a gente consegue ser feliz? Não, porque o perdão é a única coisa que pode nos libertar desse sentimento. Então, quando a gente está vivenciando algum problema nesse sentido, a gente está num estado de sofrimento interno, um sofrimento egocêntrico, o meu sofrimento. E o outro estado que nós podemos ter quando a gente trabalha o perdão é o estado de graça, de libertação. Quando a gente carrega o peso da mágoa, da tristeza, do ódio, da raiva, do querer a vingança ou do querer o mal do outro, a gente está carregando conosco uma mala cheia de pedras, que dificulta a nossa caminhada, que dificulta a nossa vida, a nossa evolução. E quando a gente deixa essas pedras para trás, quando a gente esvazia essa mala, a gente consegue andar mais rapidamente, a gente consegue chegar de uma forma mais leve, menos cansado, de sofrimento mesmo, a um determinado lugar. Então só existe duas coisas, dois estados na nossa vida, que é o estado de sofrimento e o estado de não sofrimento. Eu que escolho qual estado que eu quero ficar. Nem sempre o sofrimento vai ser relacionado a uma questão exterior, a algo que alguém me fez. Às vezes esse sofrimento está relacionado a mim mesmo, a algo que eu me culpo, que eu me condeno, a algo que eu acho que poderia ter feito melhor. E aí que entra a questão do auto-perdão.
Desculpa, pessoal, o barulho é que meu cachorrinho tá aqui brincando, viu? Quando a gente opta pelo sofrimento, por viver uma vida de sofrimento, a gente vai precisar carregar junto com essa vida algumas coisas, que é o ódio, a vingança, a amargura, a tristeza profunda. E aí a gente tem problemas como, por exemplo, a gente tem potencialização nas perdas, então a gente costuma ficar focado naquilo que eu perdi ou deixei de ganhar, porque não são as mesmas coisas. Uma coisa é eu perder algo que eu achava que me pertencia, outra coisa é eu deixar de ganhar algo que eu queria, né? Também eu me torno uma pessoa com a autoestima muito baixa, energia muito baixa, e eu entro no estado de estagnação. Ou seja, eu meio que paraliso, né? Entro naquele estado de sofrimento. Quando eu opto por caminhar, por sair desse estado de sofrimento, eu levo comigo a compaixão, a paz, a empatia. E aí, na minha caminhada, eu vou ter foco nas soluções, eu não vou ficar estagnado, né? Na minha caminhada também eu vou ter resiliência, eu vou olhar para dentro de mim mesmo e vou perceber que nem sempre aquilo que aconteceu foi motivado por questões externas, que muitas vezes aquilo que aconteceu pode ter sido motivado por mim mesmo. Quando eu resolvo viver também num estado de sofrimento, eu trago comigo todas aquelas recordações, aqueles pesares tristes, só que eles nunca vêm sozinhos, eles sempre vêm acompanhados. Porque aí eu me coloco num estado de vitimismo. Então eu sempre vou trazer junto uma outra lembrança. Não é a primeira vez que isso acontece comigo, não é a primeira vez que me fizeram de bobo, sempre é comigo. E aí eu levo tudo para o lado pessoal, como foi falado na semana passada, e aí quando eu levo aquilo para o lado pessoal, que eu me sinto realmente ofendida, eu carrego para mim tudo aquilo. E a pessoa que vive nesse estado, geralmente, ela tem umas questões assim. Se ela chega no ambiente e tem pessoas conversando, e ela chega e de repente o assunto para, ela já acha que estavam falando mal dela, né? Porque ela é vítima. Se ela chega numa festa de família e as pessoas mudam de assunto, de repente aconteceu, foi uma coisa, né? Normal. Ela acha que é porque estavam falando dela. Qualquer coisa que não dá certo da forma como ela esperava, ela se coloca como na posição de vítima. E ela vive num estado de sofrimento. E ela acaba atraindo para ela as coisas mais negativas ainda. Porque se ela mesma inspira isso, é o que ela vai atrair. Quando a pessoa consegue, né, trabalhar essas questões e perceber que todos nós somos irmãos, todos nós somos seres em evolução e que em algum momento a gente vai errar e nem sempre nos magoar, todos nós erramos, diariamente nós erramos, faz parte do ser humano errar. E muitas vezes, acho que até na maioria das vezes, é através desses erros que nós aprendemos, né? Porque quando está tudo dando certo, a gente não tem aquele âmbito de mudar. Agora, quando algo dá errado, a gente resolve traçar outros caminhos para poder alcançar um determinado objetivo. Quando a gente resolve também ficar no estado de sofrimento, a gente quer que aquela pessoa que nos feriu, ela venha até nós pedir perdão para a gente ter o prazer de vê-la humilhada. Num caso extremo, tá, gente? Eu tô falando isso numa questão bem extrema. Então, não, eu só vou perdoar se ela vier até aqui, se ajoelhar, pedir perdão para mim. Isso, na verdade, não é perdoar, é querer humilhar o outro. Quando a gente descobre, né, e tem consciência do que a gente tem dentro da gente mesmo, como eu falei, de que nós ainda somos seres em construção, seres em evolução, e que nós também erramos, a gente já não olha para o outro dessa forma. A gente olha para o outro com um olhar de caridade, um olhar de compaixão, um olhar de empatia. Oi, Pati e Ulisses, tudo bem? Obrigada por estarem aqui, Edna, a Patrícia, a Leila, bastante gente
que faz parte da minha vida, faz parte alguns do dia a dia e outros não, mas estão no meu coração, gente. Que bom que vocês estão aqui me apoiando. E continuando, então, quando a gente fica nesse estado de vitimismo, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver nada belo, nada bonito, né? E a gente se tranca, a gente se fecha. Ponto. A gente vai parar um pouquinho de falar de perdão e parece que eu vou estar mudando de assunto para outra coisa que não tem nada a ver. Porém, tem tudo a ver e vocês vão entender depois. A gente vai falar um pouquinho agora da consciência. O que é a nossa consciência? A consciência é o autoconhecimento, é a consciência de quem eu sou. É dessa consciência que eu estou falando, tá? É o conhecimento de si mesmo. E aí eu achei uma frase aqui muito conveniente, muito interessante, do Carl Gustav Jung, que é assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, enquanto eu não me tornar consciente de quem eu sou, das minhas potencialidades, de tudo que eu sou capaz, o inconsciente é que vai tomar conta da minha vida. E eu vou acreditar que tudo que acontece comigo é destino. E entro novamente naquela história do vitimismo, geralmente, né? Só que quando a gente fala de consciência, a consciência é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Porque a consciência, ela não é uma consciência do todo. Quando eu começo a me conhecer, eu percebo que a consciência, ela tem vários degraus, né? E eu preciso ir trabalhando um a um, devagar. Nem sempre eu vou conseguir trabalhar todos ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu tenho a consciência pessoal. Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito nessa vida? Na minha família, na sociedade? Quando eu tenho essa consciência pessoal, já tudo fica mais fácil. Eu já tenho um objetivo mais claro de quais são os caminhos que eu quero seguir, que eu devo seguir para alcançar aquilo. Eu tenho a consciência corporal, por exemplo, né? A consciência do meu corpo em si. Se o meu corpo falasse, o que ele me diria? Quando eu começo a pensar na saúde, na alimentação, eu estou criando uma consciência corporal. Eu tenho a consciência emocional. Quando eu consigo lidar melhor com as minhas emoções, é a famosa inteligência emocional, né? Então eu tenho emoções negativas e positivas o tempo todo. Quando eu consigo equilibrar ou manter mais elas negativas, eu já estou entrando na minha consciência emocional. Tenho a minha consciência mental, do qual é o impacto que eu causo nos outros, né? Qual é o impacto dos meus padrões, no meu estilo de vida, tem nas outras pessoas. Como assim? Um exemplo do que eu falo, o que eu falo para o outro, muitas vezes pode causar algo muito bom, como pode causar um dano muito grande para aquela pessoa. Eu posso estar causando um trauma naquela pessoa, uma crença naquela pessoa muito grande. Né? Então, é essa consciência mental. A consciência expressiva é junto com essa mental, como eu me expresso. Né? Porque muitas vezes eu penso algo, mas eu preciso trabalhar de como eu vou falar aquilo de forma que não agrida a pessoa, mas que ela compreenda, que dê um chacoalhão, mas de que não agrida ela a ponto de ela achar que o que eu queria mesmo era humilhá-la e não vai resolver de nada. Ela não vai ter um despertar. Né? Tem mais gente ali dando oi, o Alexandre, a Ângela, que bom que vocês estão aqui. Eu tenho também a minha consciência relacional, como eu me relaciono com os outros, no meu ambiente de trabalho, na minha casa, no meu grupo de amigos. Então, essa é a minha consciência relacional. Tem a minha consciência profissional, né? Será que essa profissão que eu exerço realmente é uma profissão que me completa? Ou eu só tenho essa profissão porque é uma forma de eu manter a minha vida financeira ativa e equilibrada? Ou tem algo além? Quando eu percebo que de repente, não é isso que eu quero fazer, eu não estou na profissão que eu gosto, eu estou criando uma consciência profissional. E às vezes, sim, eu estou já numa profissão que eu gosto,
e eu não estou sendo bem remunerado, por exemplo, e aí eu junto as duas coisas e acho que aquilo que eu estou fazendo não é o que eu gostaria de fazer. Então, por isso que a consciência profissional é muito importante. Muitas vezes, sim, é aquilo que eu gosto de fazer, mas como vem trazendo, né, o peso, que a remuneração não está adequada, eu acabo achando que não. Então, isso também é importante eu perceber. A consciência espiritual, né, que não tem nada a ver com a religião, a consciência mesmo, de um eu, de um todo, de se conectar com a nossa essência, saber quem eu sou de verdade. Então, esses são alguns níveis da consciência, né? E junto com esses níveis de consciência, a gente vão progredindo e se alterando quando eu vou me tornando consciente de tudo isso que foi falado e de mim mesmo. Então, por exemplo, nós vivemos, né, numa terceira dimensão, que é muito falado, uma dimensão onde tem tempo, espaço, altura, largura, comprimento, né? Então, imagine um quadrado onde tem altura, largura, e aí a gente pensa nessa terceira dimensão, é algo como se fosse algo fechado ali. A terceira dimensão, ela traz como característica principal o ego, o egocentrismo e o medo, tá? O medo o medo de perder, o medo de não ter amanhã, a necessidade de acumular bens materiais, por exemplo, e medo de perder esses bens materiais, medo de perder o controle, então isso acaba causando geralmente uma prepotência de querer se mostrar superior aos demais, né? Então essa questão do medo, ela fica muito evidente quando a gente está numa consciência ainda limitada de terceira dimensão. Então, para mim, é tudo aquilo ali, é aquilo ali que eu vivencio. Eu não tenho uma visão mais ampla. Para mim, o meu trabalho é aquilo, minha família é aquilo. O mundo que eu vivo é um mundo de escassez e eu preciso acumular porque eu não sei se amanhã eu vou ter. E a gente viu isso acontecendo nesse momento que a gente está vivenciando. A gente viu muito isso acontecendo. Assim que começou, né, essa quarentena, as pessoas correndo para os supermercados para guardar, para acumular, com medo de faltar. Então, isso é muito claro que faz parte da consciência da terceira dimensão. Não quer dizer que a pessoa está vivendo totalmente na terceira dimensão sempre. Como tem vários níveis de consciência e várias áreas de consciência, eu posso estar na terceira dimensão numa determinada área. Por exemplo, eu estou na terceira dimensão na minha consciência profissional. Meu trabalho ali é aquilo fechado, eu não vejo perspectiva de sair daquilo, e isso seria eu estar vivendo na consciência da terceira dimensão, na consciência profissional. Não quer dizer que nas outras eu também tenha isso, tá, pessoal? Então, isso é bom que fique bem claro. Quando eu começo a me conhecer, quando eu tomo consciência de algumas coisas, que eu não vivo sozinho, que eu preciso dos outros, né? E que nós estamos tudo conectado, todos conectados, e tudo que eu faço interfere de certa forma no outro, e o que o outro faz me interfere em mim, a gente começa a entrar na quarta dimensão. A quarta dimensão, ela é a dimensão do despertar. É a dimensão do entendimento, do autoconhecimento, do esforço para a mudança, para a reforma íntima. E ela é a dimensão onde acontece o perdão, né? Voltando lá na terceira dimensão, lá o indivíduo que está naquele momento vivendo na terceira dimensão de consciência, ele ainda não é capaz de perdoar. Porque ele acha que o perdão é eu estar concordando com o mal que o outro fez. E como ele vive naquela questão do medo, de perder, de escassez, preciso acumular, ele não tem na visão dele essa questão do perdão clara. Quando a gente entra na quarta dimensão,
que eu acredito que hoje a maioria dos seres, né, humanos aqui, e em algumas áreas da vida já estão na quarta dimensão, a gente começa a perceber, a gente começa a querer se conhecer, e aí a gente consegue manter um equilíbrio melhor das nossas emoções, a gente consegue olhar para o outro como um ser que está aprendendo assim como eu, de ter a consciência de que eu também aprendo com o outro, não sou só eu que ensino. E na quarta dimensão também, a gente tem a questão da cura íntima. Porque quando a gente fala em perdão, a gente pode falar de uma cura, de uma dor, de uma ferida. E quando a gente está na quarta dimensão da consciência, a gente começa a entender que para que eu me liberte, para que eu me cure, cicatrize aquela ferida, eu preciso perdoar. Ou me perdoar, ou perdoar o outro. E aí sim eu consigo fazer a minha cura íntima, a minha reforma íntima, porque aí eu percebo que eu também erro, que eu também tenho as minhas questões a serem resolvidas, e aí eu sou mais empático com o outro, eu sou mais generoso com o outro. E a quinta dimensão de consciência, então, é a consciência do eu como sendo parte do todo. Então, tudo que eu faço, eu interfiro direto ou indiretamente na vida do outro, na sociedade, no planeta, a consciência com a natureza, com os animais. Tudo que se faz, o ser que já está na quinta dimensão, ele faz tudo, todas as ações são a partir do amor, não só do alto amor, mas do amor ao próximo. Então, se a gente for pensar em algumas pessoas que talvez pudessem ter essas características, eu acredito que Madre Teresa, Chico Xavier, o Divaldo Franco, e São Francisco e vários outros, né, que a gente sabe que deixaram sua marca na história, de se abster das coisas mesmo para o próximo. Isso é viver na quinta dimensão, é viver o amor incondicional, não o amor só para aquelas pessoas da minha família, não só para aquelas pessoas que eu conheço, mas um amor como uma forma de energia mesmo, né? E aí, quando a gente, voltando à quinta dimensão, a gente não precisa nem falar em perdão, porque o ser, quando ele já está na quinta dimensão, ele não se ofende. Ele não precisa perdoar porque ele jamais fica ofendido. E isso é uma questão de decisão. A gente só se ofende quando a gente decide levar aquilo para o lado pessoal. Eu vou insistir com vocês daquilo que eu falei a semana passada. Quando uma pessoa fala algo para me ofender e eu levo aquilo como algo pessoal e penso, ela queria me magoar, ela queria me ferir, a intenção dela era me derrubar, me deixar no chão, lógico, só pensamentos negativos. Eu vou guardar aquela emoção e vou ficar remoendo aquela emoção e vou levar isso como uma mágoa, uma tristeza. E olha só, a emoção, como eu falei para vocês, né, semana passada, segundo pesquisas científicas, elas duram 30 segundos apenas. E a gente volta a pensar naquele momento, naquela situação, naquilo que aquela pessoa me falou, e eu volto a sentir tudo aquilo que eu senti exatamente no momento em que aconteceu. Porque o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que não é. Por isso que a nossa imaginação pode acontecer. Por isso que eu consigo imaginar algo. Porque no momento que eu imagino, no meu cérebro, aquilo é real. Então, quando eu volto a lembrar de um momento, de uma cena onde eu fui magoado, onde eu fui ofendido, onde uma pessoa fez algo que realmente me chateou, novamente aquelas emoções se derramam e eu fico ali numa roda, num processo ali de
repetição, sentindo aquela tristeza de novo, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio, novamente. E só quem pode parar sou eu. Porque a pessoa pode até vir pedir perdão para mim, aquilo talvez não seja o suficiente. Né? Eu quero demonstrar que eu estou magoada. Eu quero demonstrar para aquela pessoa que ela me fez mal. Só que, na verdade, aquilo só está fazendo mal para mim mesmo. Porque a pessoa em si não está sentindo nada. Quem está sentindo sou eu. O perdão, ele tem várias etapas, né? Mas são duas etapas principais. Uma é quando eu decido perdoar, e aí decidir é até fácil, porque eu posso pensar, né, eu vou perdoar aquela pessoa, mas não quer dizer que eu deixo de sentir ainda tudo aquilo que eu já falei quando eu me lembro da pessoa, quando eu vejo a pessoa ou quando eu me recordo do momento. Então, o decidir é o primeiro passo. O agir, que é, volto a falar novamente, que eu acredito que quando Jesus disse perdoai 70 vezes 7, era justamente através da insistência, da persistência, de eu decidir perdoar aquela pessoa, que eu consigo chegar no segundo grau, que é do perdão. Só que nesse segundo grau ainda também tem outras divisões, porque eu consegui perdoar a pessoa, mas ainda não quero tê-la perto de mim. Eu perdoo ela, mas eu não quero ela no meu convívio social, eu não quero vê-la. Então, quer dizer, primeiro eu decidi, eu persisti até que eu consegui tirar aquele sentimento. Então, hoje, quando eu lembro da situação ou quando eu vejo a pessoa, eu não sinto mais aquela dor tão grande como eu sentia, porém eu não quero ela perto de mim, porque aí a gente entra naquela questão da autodefesa, né? Eu posso pensar, se ela já fez isso uma vez, ela pode fazer de novo. Ou mesmo porque ainda resta, né, algum sentimento ali que eu não consegui totalmente me libertar e que fica muito mais fácil se eu estiver longe da pessoa. E isso é perfeitamente compreensível. Nós somos seres humanos. Só o fato de eu perdoar e eu não sentir mais aquela angústia, aquela tristeza, já é um passo enorme. Voltar a conviver com a pessoa é uma escolha. A gente tem o livre-arbítrio. E eu, como experiência própria, ainda como um ser em evolução e trabalhando todas essas questões, digo para vocês, muitas vezes é melhor realmente não voltar a ter aquela pessoa por perto. É emanar bons pensamentos, boas energias, mas que ela fique lá no canto dela e eu fique no meu, né? Tem mais gente aqui chegando. O Gano tá falando aqui. Isso aí? Nossa, o que aconteceu comigo, gente? Bom, acho que voltou agora. Eu cliquei errado aqui. O Gama está dizendo aqui que nós ficamos remoendo, estacionados no melindre. Exatamente, novamente falando do melindre, né? A gente se melindra muito. Qualquer coisa que a pessoa fala, a gente acha que era para nós. Então, o que é melhor fazer? É melhor que a gente tome a decisão naquele momento de não levar para o lado pessoal. Se eu não levar para o lado pessoal e eu acreditar e pensar naquele momento, essa pessoa deve estar passando por algum problema muito grande. É a questão da empatia. Essa pessoa deve ter tido muitos problemas na vida, essa pessoa não deve ser feliz ou não deve estar feliz, e é por isso que ela age desse jeito, foi por isso que ela teve essas ações. Naquele momento,
eu já não vou precisar me preocupar mais com mágoa nenhuma. Pode até ser que eu fique de olho aberto e fique com o pé atrás com a pessoa, para perceber se realmente é comigo o problema ou não, mas aí é uma situação para uma próxima. Naquele momento eu já decidi que eu não quero levar aquilo para mim, que eu não quero colocar aquela pedrinha na minha mala para carregar um peso enorme. Eu já deixo com a pessoa mesmo. Como foi falado, né? A gente falou semana passada, aquilo pertence à pessoa, é dela. Eu posso sim ter empatia de pensar, nossa, como será que foi a vida dessa pessoa? O que será que ela já passou para ter chegado a ficar dessa forma, amargurada, né? Mas não quer dizer que eu tenho que pegar isso para mim. Isso pertence somente a ela. Cada um carrega sua cruz. Cada um carrega suas pedras. Então é eu decidir naquele momento devolver para ela o que ela está tentando colocar para mim. Porque é simplesmente ela está tentando passar aquela raiva, aquela amargura, tudo aquilo que ela sente, que é uma questão pessoal dela, para outra pessoa. Ela está tentando transferir. Só que isso só vai acontecer se eu aceitar. Se eu não aceitar, sabe quando aparece uma mensagem assim no computador, que aí tem lá, você aceita ou você deleta? É simplesmente isso. E no cérebro acontece isso. Se eu resolvo deletar, que são questões de milésimos de segundo, eu tenho a opção de fazer essa escolha. E se eu deleto, acabou. Aquilo lá não faz parte da minha vida. Aquilo lá vai ficar com a pessoa. Se eu resolvo aceitar, aí sinto muito. Aí eu vou ter todo um trabalho para poder depois jogar isso na lixeira. Então, o melhor é a gente não aceitar. E aí, falando mais um pouquinho da quinta dimensão, né, a gente pode pensar que assim, viver na quinta dimensão não tem nada a ver com a questão espacial. Tem a questão da transcendência do sentimento, da consciência. É de você saber que estão acontecendo coisas terríveis, mas que tem alguém superior que está no comando, que nada acontece sem a permissão dele e que no momento certo aquilo vai se resolver. É não entrar em desespero, é não querer resolver do nosso jeito, que muitas vezes a gente mete o pé pelas mãos, né? É ter a fé e acreditar que realmente as coisas acontecem da forma como tem que acontecer. Isso é viver numa quinta dimensão de consciência. É saber que todos nós, cada um no seu tempo, né, cada um na sua velocidade, vamos evoluir. Não tem como estagnar por todo o tempo. Uma hora a gente vai receber um empurrãozinho que vai nos fazer pegar novamente o nosso caminho para poder evoluir. E quando eu digo evoluir, é no sentido dessa consciência, de querer se tornar uma pessoa melhor, de querer se tornar uma pessoa responsável pelos seus próprios atos, sem colocar a culpa do que acontece ou a responsabilidade das coisas que acontecem em ninguém, tornando-nos responsáveis por tudo isso, porque quando a gente pega a responsabilidade para nós, tudo fica mais fácil. Porque se eu sou responsável por aquilo, eu posso mudar aquilo. Eu posso transformar aquilo e resolver aquilo. Quando eu jogo a responsabilidade de algo que aconteceu para outra pessoa, eu não tenho mais como resolver aquele problema. E ele só vai aumentando. Ele está nas mãos de outra pessoa. Então, pessoal, essa questão de trabalhar essas dimensões da consciência é uma melhora para o nosso bem-estar físico,
o nosso bem-estar emocional, né? O nosso bem-estar mente, corpo e espírito mesmo. A gente sabe, todo mundo sabe que a gente está passando por momentos muito difíceis em todas as questões. Porém, quando a gente tem a certeza de que tem alguém no comando e que as coisas estão acontecendo da forma que deveriam acontecer, por algum motivo que nós não somos capazes de entender, a gente deixa isso um pouco mais leve, não fica tão pesada a caminhada. E quando tudo isso acabar, que será em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir retomar a nossa vida muito mais facilmente, sem precisar carregar esse peso junto, né? Tem gente aqui falando que, olha a Flávia, minha amiga lá de São Paulo, está assistindo também, a Sandra. A Sandra falou uma coisa, né, que é algo que está na Bíblia, né, que foi dito por Jesus. Se tem algo contra seu irmão, vai e resolva com ele antes de me fazer a oferta no altar. Eu já falei isso, acho que no primeiro encontro que a gente teve. Quando a gente tem um problema com a pessoa, resolva enquanto você está no caminho da pessoa e ela no seu. Porque depois que a gente se perde na vida, cada um toma seu rumo, fica muito mais difícil para a gente poder trabalhar essa questão do perdão. É impossível? Não, porém é mais difícil. Como eu disse, o perdão, ele parte de nós. Então, eu perdoar a pessoa, não preciso ter a presença física dela, né? Porém, é muito mais fácil quando eu consigo trabalhar esse perdão falando diretamente para a pessoa ou deixando ela perceber que aquele sentimento não existe mais, né? Então, trate e resolva os problemas que a gente tem enquanto a gente está no convívio daquelas pessoas. Eu trouxe aqui hoje para vocês que é uma oração do perdão. Alguns aqui já até praticam, que eu sei, muitos já conhecem. E para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho que é o Ho Oponopono. O Ho Oponopono, ela é uma prática havaiana para trabalhar o perdão. Então é como se fosse um mantra, né? É uma repetição de 4 frases. Cada frase vai ter o seu significado que você pode dar a ela. E quando você faz essa prática do Ho Oponopono, aquela decisão que você tomou de perdoar vai ficando muito mais fácil para você conseguir concretizar, concretizar mesmo, conseguir realizar, fica mais fácil. Aquele mal-estar que você sente quando vê a pessoa, ele passa, só que é claro, depende de você, não adianta eu ler as frases e ler por ler não resolve. A partir do momento que eu resolvi que eu decidi perdoar a pessoa, então, eu preciso me comprometer a fazer o máximo que eu puder para poder conseguir perdoá-la, certo? Pelo menos é isso que eu penso. Oi, Fabi, tudo bem? Saudade de você. O Ho Oponopono tem 4 frases, então. A primeira frase é sinto muito. E aí, cada um vai completar a frase como achar melhor. Sinto muito, eu posso estar fazendo até para mim mesmo, para o meu auto-perdão. Então, sinto muito por eu ter te magoado, sinto muito por eu ter dito aquilo, por eu ter feito aquilo, ou por eu ter entendido, compreendido de uma forma equivocada. E aí vocês vão completar da forma que achar melhor. A segunda frase é me perdoe. Então, na verdade, eu estou reafirmando aquilo que eu disse lá na primeira frase. Sinto muito por eu ter te magoado, te ferido, pelo aquilo que eu te fiz. E quando eu falo me perdoe pelo que eu te falei, pelo como eu te tratei, por eu ter te magoado, é uma reafirmação. A terceira frase é te amo, porque aí, como seres da quinta dimensão que todos nós seremos, nossas ações são baseadas no amor universal, né? Amai o próximo como a ti mesmo.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que lá atrás eu falei que o auto-perdão é primordial. Para eu conseguir perdoar o outro, eu preciso me perdoar também, primeiro. Então, te amo como irmãos, como seres universais. E sou grato. Sou grato porque tudo que acontece conosco, mesmo que naquele momento seja algo ruim, que nós consideramos ruim, tem sempre um aprendizado, né? Semana passada eu falei de 2 situações que eu vivenciei, que eu fiquei muito magoada, muito ofendida, chateada, e depois eu percebi que alguma coisa ali tinha sentido. É aquele ditado, onde há fumaça, há fogo. Então, algumas coisas que me disseram tinha realmente um fundo de verdade. E foi ali que eu comecei a me trabalhar. Então, sou grato até por isso, porque se não tivesse passado essas pessoas pela minha vida, talvez eu ainda estivesse agindo como eu agia. A tudo dai graças, tudo que acontece na nossa vida, né? Então, o Ho Oponopono, eu sempre falo dele porque ele é muito simples, é muito fácil. Eu não preciso estar num lugar específico para poder fazer. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar andando, eu posso estar onde eu estiver. E eu vou poder falar isso. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu nem preciso completar a frase na hora que eu estiver pensando. Eu só preciso pensar na pessoa ou naquele momento. Isso já é o suficiente. Se você quiser mesmo trabalhar mais, é importante falar exatamente do momento que aconteceu a mágoa, aonde você foi ferido. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes a gente generaliza as questões e sempre fica alguma coisinha lá atrás. Eu tenho uma questão pessoal, né, com uma pessoa da minha família, que eu achei que eu já tinha perdoado tudo, porque eu sempre me apegava ao momento específico que tinha. E realmente, aquele momento, aquela situação ficou bem resolvida, foi perdoado. Só que recentemente eu percebi que tinha uma outra situação que eu não tinha trabalhado bem. E não tem como a gente perdoar tudo de uma vez. É por partes, né? A gente não vai criar uma raiva, um ranço da pessoa apenas num dia. Mesmo que ela tenha feito algo muito grave naquele dia, as coisas que vêm junto é que fazem ela se tornar maior. Então é importante a gente citar. Eu sinto muito se naquele momento eu te falei que você não era capaz de fazer tal coisa. Me perdoe se eu te magoei, se eu te baixei sua autoestima, se você se sentiu de alguma forma rebaixado. Eu te amo como irmão. Eu sou grato por você ter entrado na minha vida, por você fazer parte da minha vida. Então, nesse momento, eu estou trabalhando o perdão especificamente daquele momento, daquele ato e daquela ação. E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Consegui me libertar daquele, ponto, vou lá, parto para outro, porque geralmente a gente tem vários, né, pessoal? E para terminar o nosso encontro de hoje, novamente agradecendo vocês, né, e esperando que toda essa situação termine o mais breve possível, que possamos retornar às nossas atividades, aos nossos encontros, muito melhores do que quando tudo isso começou, né? Eu vou fazer então junto com vocês agora o meu Ho Oponopono. Sinto muito se em algum momento eu me mostrei presunçosa, prepotente, me perdoe, né? Não é a minha intenção. A minha intenção aqui é poder compartilhar o que me faz bem com vocês, que são pessoas muito queridas. Amo todos vocês, te amo, amo a todos como irmãos e sou grato por tê-los na minha vida. E até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.